E essa semana as notícias, às vezes, elas não são muito boas, não é mesmo? Um jovem de 19 anos invade uma escola e mata 17 pessoas. A nossa mente fica sem esperança. Nós olhamos para a cidade do Rio de Janeiro e vemos uma mudança no governo, na tentativa de resolver um problema gravíssimo, passando uma maquiagem, um band-aid. Mais de 6 estados no Brasil têm índices mais altos do que o Rio de Janeiro de violência. Isso é muito grave, a gente fica assustado, a gente tem medo no coração, a gente fica com temor. E essa violência alcança também a nós, a cidade onde nós moramos. Nós olhamos para o número de desempregados no país, também ficamos assustados. 13 milhões de desempregados continuam existindo. Nós tememos perder o nosso emprego, quem está empregado, quem não está, provavelmente está em sofrimento, em angústia. Mas eu tenho que dizer a vocês, nós somos guardados por Deus. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos guardar. Eu estou muito animado. Eu estou achando que esse ano vai ser um ano diferente para a vida da nossa igreja, para todos nós, para a sua vida também. Eu tenho que dizer a vocês que eu já passei por situações muito graves, parecidas com essa que ameaça o nosso país. Eu me lembro que quando criança eu não tinha, até os 9 anos, não tinha nem chinelo de dedo para colocar no pé. Andava descalço dia e noite, ia para a escola descalço, voltava. Aí na hora de dormir, né, ao invés de tomar banho, a gente dava uma lavadinha na bacia com água e sabão. Já passei por muitas situações difíceis. Antes do meu casamento, para economizar, sabe o que eu fazia? Eu comia um pastel. Gente, agora, né, a gente passa ali nas feiras, aquele povo, tudo comendo pastel. Eu posso ir lá comprar 10 pastéis. Que maravilha! E eu, naquela época, não fazia regime. Era um regime obrigatório. E agora eu vivo fazendo regime e eu estou gordinho, não consigo emagrecer. A crise vem, mas o nosso Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Amém e amém. Um dos problemas graves no nosso país é a educação. E aqui na nossa igreja nós temos uma dezena de professores. Temos o reitor de uma universidade. Temos o vice-reitor de uma universidade. Essa igreja é privilegiada. Nós temos muitos que lidam com a educação e todo mundo que lida com a educação sabe que o momento no nosso país da educação é muito grave. Há muitas escolas abandonadas, há muitos alunos que por causa desse abandono que se dão às escolas e pela condição salarial até que se dá ao professor, as escolas estão em decadência, a educação no nosso país está em decadência. Mas de vez em quando a gente ouve falar de alguém que fez alguma coisa e que começou a mudar aquela escola. E a semana passada eu fiquei muito impressionado com uma reportagem que eu vi mostrando o que um professor fez na escola. E a escola não mudou do lado de fora, a escola não mudou de lugar, a escola não fez nada de extraordinário, mas um professor começou a ter uma ação naquele lugar, e aquele lugar foi transformado, mudado, os alunos mudaram, os pais mudaram, as pessoas mudaram, e aquilo me inspirou para trazer essa palavra hoje a vocês. Eu quero mostrar esse vídeo sobre essa escola, para vocês entenderem melhor o que eu vou pregar para vocês hoje. Você matricularia seu filho numa escola assim? Tinha um pouco de medo, receio, por causa da fama da escola de antigamente, né? Então eu tinha medo de colocar elas aqui. Esse medo é compreensível, Ana Lúcia, mas passou, né? Porque hoje, olha como a Daci Ribeiro mudou, e mudou muito. Janelas quebradas, banheiros destruídos, paredes pichadas. Isso tudo ficou no passado. Eu comecei junto com alguns funcionários da pintura, e outros começaram a ver que o trabalho ia surtir um efeito diferente para aquele ano na escola. Foi que toda a equipe abraçou. Era um momento de férias, né? Estavam aqui os funcionários organizando a escola para receber os alunos em fevereiro, e todo mundo começou. Então, os inspetores, pessoal da limpeza, a prefeitura também nos mandou 2 pintores, e começou o empenho de todo mundo para com a reforma da escola, com a pintura. A reforma foi só o começo da transformação.
O diretor Diego Mafuz Faria Lima chegou aqui no início do ano passado. Ele sabia muito bem onde estava se metendo. E sabia também que era possível fazer da escola municipal um exemplo, não só para Rio Preto, mas para o país inteiro. O Diego conseguiu mudar a realidade da Darcy Ribeiro em menos de 1 ano e meio. Em 2013, o índice de evasão escolar era de 25%. 202 alunos abandonaram os estudos. No ano passado, foram só 2. Por causa de indisciplina, 60 alunos eram suspensos toda semana. Agora não. Os casos são resolvidos na hora, por meio de uma mediação de conflitos. Os intermediadores são o diretor da escola e os próprios alunos. Brenner é um dos estudantes que deixavam os professores aterrorizados. Ele não gostava de vir na escola, ele sempre fazia, ele quebrava a porta, ele punha fogo em cortina, essas coisas aí, ele era terrível. Eu era ruim em matemática, português, inglês, história, geografia. Que nota você tirava? D. E agora? B, C. Tá melhorando. Tá. Por que você acha que você melhorou? Porque o Diego, ele tava me incentivando, toda vez que eu ia lá, ele me incentivava a estudar. Desse segundo bimestre para cá, ele melhorou muito, muito. Ele está estudioso, ele está muito educado, só tem elogio dele aqui na escola. Os portões agora ficam abertos, inclusive no fim de semana. Entre as atividades extra classe está a música clássica. Os instrumentos são de graça, doados por uma ONG que trabalha em parceria com a escola. Chayenne está aprendendo a tocar violino. Eu não ia fazer no começo, mas aí, quando eu vi o violino assim, eu comecei a aprender, eu comecei a me apaixonar por aquele instrumento. É incrível tocar e foi amor à primeira vista, assim, pelo violino. Todo sábado tem, eles entram 9 horas da manhã, saem às 6 da tarde, ficam o sábado inteiro aqui com almoço, lanche. E só se dedicando. Já viajaram para algumas cidadezinhas, foram até para o Teatro Municipal lá ver uma apresentação. E é maravilhoso, porque se não tivesse esse projeto aqui, que já tem mais de 120 alunos nesse projeto, eles poderiam estar na rua. A transformação do jeito de ensinar por aqui fez com que a escola reconquistasse a confiança da comunidade. Direção, né, toda a equipe pedagógica da escola são bem amigas das crianças, então trabalham todos juntos, né? Eu acho que mudou bastante, dá para confiar. Tudo bem, você tem planos para mudar? Você está pensando em mudar algo na sua vida? Se você pensar um pouquinho e você percebeu o que aconteceu nessa escola, foi o diretor da escola que começou a provocar aquela mudança. E quando uma pessoa muda, em qualquer ambiente em que ele estiver, ao redor dele começa a mudar. Se uma pessoa mudar, a família dele muda. Se ele mudar, o trabalho dele muda, a igreja muda, o ambiente que você estiver vivendo vai mudar também. A igreja pode mudar. Eu estou muito animado porque eu quero mudar para melhor. Eu quero participar de uma igreja e vou fazer o possível para a igreja ser cada vez melhor, porque eu tenho consciência que se eu mudar e mudar para melhor, vocês serão melhores, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra. Você tem um projeto para a sua vida de melhoria, você quer mudar a sua vida como pai, você quer mudar a sua vida como filho, você quer melhorar a sua vida como amigo, você quer ser uma bênção na vida das pessoas. Se você tiver esse desejo no seu coração, isso é possível de mudar. Muitos de nós pensamos assim, bom, para mudar eu preciso mudar de lugar. Alguém diz assim, não, para mudar eu preciso ler um livro. Outros pensam, não, para mudar eu preciso ir no médico e fazer um exame assim, completo da minha vida, para ele ver qual é a área, qual é o defeito que eu tenho, para ver se eu mudo, pelo menos esse defeito, ou essa saúde que não é tão boa. E nós começamos a achar que são essas coisas que podem mudar a nossa vida. Elas podem mudar um pouco, mas de fato elas não resolvem. Você precisa mudar no seu coração, na sua atitude, na sua vida. E quando você mudar, tudo que estiver ao seu redor vai mudar.
a sua compreensão vai mudar, a sua família vai mudar, seus amigos mudarão, a cidade será beneficiada por causa da sua vida, os seus valores vão mudar, você vai ser uma pessoa nova, diferente, quando você começar a mudar. A história da humanidade mostra isso. A história da palavra de Deus mostra isso, que quando as pessoas mudam, tudo que está ao redor delas mudam. E para explicar isso para vocês de uma forma melhor, eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. Agora um vídeo que narra a parábola do filho pródigo. O texto bíblico está narrado neste lugar. Então, em vez de ler a Bíblia, nós vamos ver o vídeo sobre o filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse:
ao Pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Muito bem. Essa é uma história que já não é mais a história do ambiente das igrejas cristãs. Essa é uma história da humanidade. A história do filho pródigo, como é falado, nós poderíamos dizer que essa história pode ter outros nomes. Ela poderia ser chamada da história do filho mais velho, ou poderia ser chamada a história do pai amoroso, do pai pródigo. Ela é uma belíssima história, e o contexto dessa história é uma parábola. Ela vem de outras parábolas que vêm na sequência, falando sempre desse relacionamento de Deus com as pessoas, com aqueles que não andam nos caminhos de Deus e com aqueles que acham que andam pelos caminhos de Deus. Essa é a história. E Jesus, então, conta essa história para mostrar esses dois grupos e mostrar o que precisa mudar nesses dois grupos de pessoas, que abrange toda a humanidade. Ou nós somos pessoas que vivemos totalmente distantes de Deus, longe de Deus, sem os compromissos com Deus, e vivemos de uma forma amoral, ou seja, sem as motivações morais para tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas. Ou nós somos pessoas geralmente moralistas, religiosas, que tomamos as decisões a partir dos nossos padrões morais. A história do filho pródigo trata, portanto, desses dois grupos. E, de um modo geral, nesse auditório, provavelmente, tenham pessoas que já tenham sido do outro grupo, do grupo amoral. E, provavelmente, a gente tem aqui pessoas que são desse grupo moral, que fazem as escolhas a partir das questões amorais ou das questões amorais. Então, o filho pródigo, o primeiro filho que narra a história, aquele que vendeu todas as coisas, pediu herança do pai, vendeu tudo, dissipou os bens, gastou tudo nas boates, nas festas. Esse é o filho amoral. E ele tem algumas características. Ele determina, a partir das escolhas que faz, ele determina a vida que ele vai ter na sequência. As nossas escolhas e o que nós escolhemos hoje determina como nós vamos ser amanhã. As escolhas desse jovem ela tem características muito comuns e próprias de toda a humanidade e de todo ser humano, que vivem fora desse padrão moral. A primeira escolha que ele fez, foram muitas, e poderíamos analisar o texto de muitas maneiras. Eu quero destacar 3. A primeira foi essa escolha egoísta da vida, esse individualismo. Ele resolve ser dono do seu destino. Acho que você já deve ter ouvido alguém dizer assim: você é o dono da sua própria história. Na verdade, foi isso que esse jovem fez. Ele acreditou que ele era o dono da sua própria história. Ele achou que ele poderia determinar o seu futuro. Ele achou que ele ia se dar bem na vida, herdando, tomando tudo que havia do seu pai e administrando a vida a partir da sua própria sabedoria, da sua própria inteligência. Ele acreditava que ele poderia por si mesmo resolver a vida.
Então ele pede a herança, ele traça o seu destino, e ele começa e vai vivendo uma vida de encolhimento do ponto de vista das suas emoções, e a sua vida vai entrando num processo de deterioração da sua capacidade, das suas escolhas, porque ele vai perdendo tudo e vai chegando numa situação tão grave que ele não pode mais escolher o melhor. E ele começa então agora a alimentar um chiqueiro, ele começa a se alimentar daquele tipo de alimento, porque ele não tinha mais possibilidades, ele não tinha mais recursos, ele não tinha mais recursos financeiros, nem emocionais, para ter uma vida diferente daquela. Ele encolheu a sua vida. Quando nós fazemos essas escolhas, quando nós escolhemos essa vida egoísta, individualista, impessoal, os riscos são muito grandes da gente entrar nesse processo de encolhimento do ponto de vista espiritual, emocional e social. E foi isso que aconteceu com ele. A segunda escolha que ele fez foi uma escolha do distanciamento do pai. Ele resolveu viver longe do pai. E a figura do pai que Jesus narra aqui é Deus. Ele resolveu viver longe da presença do pai. Ele não queria que aquilo que ele fizesse fosse visto pelo pai. Ele não desejava que os vizinhos soubessem que os erros que ele cometia, as festas que ele cometia, fossem percebidas pelo pai. Por isso ele começou a ficar distante. Ele foi para uma terra distante, porque ele não queria ter influência do pai. Ele não queria que o seu nome, a sua pessoa, fosse relacionada com a figura do seu pai. Eu acho que alguns de vocês que já têm filhos adolescentes, devem perceber que de vez em quando eles ficam com vergonha da gente. Eles não querem que a gente fique perto deles, né? Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas os meus eram assim. Teve uma época que eu achei que eu era surfista, entendeu? E quando eu ia na praia, eu pegava uma prancha de surf e ia com a molecada, e eu achava que eu ia ensinar para eles, né? Aí eles foram aprendendo. Na hora que eles aprenderam, eles falaram: pai, não, o senhor não precisa ir com a gente, pode deixar que a gente já sabe, a gente vai sozinho. Nos Estados Unidos, o meu filho mais novo, eu tinha que levá-lo na escola. E eu ia de carro levar. O meu carro não era aqueles assim, luxuosos, né, que os americanos usam, é um carro mais simples. Aí chegava a uma certa altura, antes de chegar na escola, ele falava assim: pai, não tem problema não, pode me deixar aqui mesmo. Ele queria ir o resto a pé, para não verem meu carro bichado, meu carro meio velhinho. É assim, os filhos e qualquer pessoa, quando ela começa a fazer algo errado, ela quer ficar longe, ela não quer que as pessoas vejam. É por isso que a palavra de Deus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque os homens, os seres humanos, quando eles fazem alguma coisa errada, eles querem esconder. E alguns de nós fazemos essa escolha na vida: viver longe da luz, viver longe de Deus, esconder-se do Pai. A terceira escolha que ele fez foi a escolha que eu chamo de a escolha dos extremos, por causa do desespero para encontrar paz. A Bíblia diz, e a história conta, essa parábola conta que ele tomou todos os bens que ele tinha e dissipou, acabou com tudo, arrancou pela raiz. A palavra grega é no sentido de arrancar tudo, arranca tudo. Existencialmente, nós somos pessoas assim. Primeiro, nós achamos que nós somos donos do nosso destino. Nós achamos que nós mandamos na nossa própria vida. Nós achamos que nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós achamos que nós podemos gastar a vida naquilo que nós escolhemos gastar a vida. Depois nós começamos a entrar numa crise. E alguns de nós nos cansamos desse tipo de vida que a gente leva. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas me dizerem: pastor, eu gastei a minha vida pelos meus filhos, agora chegou a minha vez de fazer o que eu quero. E chuta tudo para o alto. Alguns fazem isso com o marido ou com a esposa.
A minha vida inteira foi dedicada a essas pessoas, agora eu vou fazer o que eu quiser, não quero nem saber mais. E abandonam tudo e deixam tudo. Alguns são mais radicais, chegam a abandonar o sustento deles, porque eles achavam que eles eram donos do destino e começam então a se distanciar do próprio Deus e das pessoas, do ambiente em que vivem. Não querem mais ser perturbados pelo ambiente que estão vivendo. Por isso eles fazem esse projeto de vida de rompimento, de fuga, e começam a fugir. Rompem com os valores, rompem com as pessoas, rompem com a igreja, rompem com os pais, e vão para essa sociedade ou para o mundo longe do Pai, esperando encontrar o agasalho nos braços de alguém, e esperando encontrar o agasalho numa terra distante do Pai, onde os ecos e a voz do Pai não sejam mais ouvidas, não chegue mais. Aí a alma vira um buraco, um vazio que nunca se preenche. Aí começa a gastar tudo, aí começa a dissipar tudo que recebeu de Deus, começa a dissipar o valor, começa a dissipar o próprio corpo, começa um processo de autodestruição, é um suicídio lento, de vazio emocional, existencial, e vão entrando num buraco cada vez pior, esperando encontrar satisfação, e uma satisfação que nunca chega, e as ambições vão aumentando cada vez mais, ambições, os desejos desordenados vão tomando conta do coração, e essas pessoas vão perdendo o limite das coisas, e cada vez mais se afundam, e vão entrando nessas águas profundas, do desespero, da angústia, cada vez mais denso, cavando cada vez mais, e nunca se satisfazem. Trocam de esposa, trocam de marido, trocam de filhos, trocam de tudo e vão aumentando a sua busca. Outros vão aumentando a busca sexual, outros vão se entrando nessa busca da pornografia virtual. Não há limites para essas pessoas. E eles vão de um lugar para o outro, mudam de um lugar para o outro. Alguns vão entrando nesse processo, até que perdem totalmente os limites, e a gente começa a olhar para essas pessoas e dizer: enlouqueceu, essa pessoa está completamente maluca. Então essas foram as 3 escolhas que esse jovem, o filho pródigo, fez. O segundo filho, o mais velho, ele estava ali. Ele era aquele que representa a moralidade. E como eu disse aqui nesse auditório, aqui entre nós, tem pessoas que foram filhos pródigos e tem pessoas que sempre pautaram a sua vida por esse padrão moral. Porque os filhos pródigos, de um modo geral, eles não entrariam aqui. Eles não estão aqui. A primeira escolha desses que pautam a vida pela moral, e era o caso do filho mais velho, ele escolheu uma vida mal-humorada. Tem pessoas que são assim, eles não gostam de festa, eles não gostam de alegria. Aquele menino foi chegando na sua casa e viu aquela festa, aquele movimento, aquela dança, porque tinha sido contratado a banda da época para tocar um rock de acolhimento, e ele não gostava daquilo. Falou: não é possível. Ele não suportava aquilo, ele não entendeu. Chegando à noitinha, ele saiu de manhã, ficou no campo, contando os cabritos. E agora ele está chegando à noitinha, quem sabe cansado do trabalho, e vê aquela festa na casa. Ele chama um dos servos do pai e diz: o que está acontecendo aí na nossa casa? E o servo diz: você não sabe? O seu filho mais novo voltou, o seu irmão voltou e o seu pai resolveu fazer uma festa.
Ele já mandou a gente ir lá e pegar o cabrito mais gordinho que tinha, aquele que a gente estava separando para aquele dia especial. Pois ele mandou trazer aquele, já sacrificou, já matou, já está fazendo ali. Aquele boi que tinha aquele mais gordinho, aquele de novo, aquele também já matou. Ele mandou a gente ir na vila, já trouxe a banda para tocar. Ele está fazendo uma festa, porque o seu irmão voltou. O filho mais velho não sabia olhar para a vida dessa forma. Não sabia olhar a vida com alegria. Não sabia ver a restauração da vida do outro. Não sabia ver o crescimento do outro. Ele fez uma escolha pela rigidez e não pela alegria. A segunda escolha que esse filho mais velho fez foi a escolha do isolamento. Ele não tinha alegria e também era uma pessoa isolada. Não tinha amizade com o pai. Ele vivia naquela fazenda cheia de cabritos, cheia de vacas gordas, cheia de coisas, e ele podia se alegrar com quem ele quisesse. Ele nunca fez uma festa, ele mesmo diz, para os seus amigos. Ele vivia sozinho, ele vivia isolado, vivia sem alegria, sem liberdade, sem paz no coração. Ele não tinha liberdade de reunir os seus amigos e fazer uma festa. Ele não podia beber um vinho e participar de um churrasco e convidar os seus amigos, apesar de possuir tudo que estava na fazenda. E a terceira escolha que ele fez foi a escolha de zelar pelos bens, mas não conhecer o pai. Ele não tinha tempo para o seu pai. Ele tinha que ficar contando os bens. Ele tinha que contar quantos cabritos tinham. Ele diz, olha, eu nunca usei um dos cabritos. Ele sabia que ele nunca havia feito aquilo. Ele contava os cabritos, ele não conhecia o seu pai. Ele era meticuloso. Ele era, de certa forma, ele via Deus como um Deus monstruoso, um Deus frio, um pai impermeável, um pai inacessível. Ele não podia abraçar o seu pai, ele não podia conversar, ele não podia beijar, ele não tinha essa liberdade, vivia como escravo. De certa forma, muitos de nós somos assim. Afirmamos que somos filhos de Deus, mas vivemos longe dele. Não andamos com ele, não temos comunhão com ele, não temos amizade com ele. Não queremos saber o que ele pensa, não queremos ouvi-lo, não estamos atentos a ele, não nos importamos com ele. Nós queremos saber dos bens, nós queremos saber das bênçãos. Nós queremos, até cantamos, conta bênçãos, dizes quantas são. Nós queremos contar as coisas boas que Deus nos dá, mas não queremos ter uma amizade com ele. Não sentimos o cheiro de Deus. Não sabemos o que preocupa, se é que podemos dizer assim, Deus. Não nos importamos com o que ele se importa. Um pai tinha 3 filhos. Um deles, seu pai perdeu a esposa e já idoso, morava num determinado lugar, próximo dos 3 filhos. E os 3 filhos todos os dias, ou de vez em quando, passavam por ali. Um deles ia lá, tipo assim, uma vez a cada 6 meses, dava uma passadinha, olhava para o pai, dizia como é que o pai, perguntava como é que o pai estava, geralmente o pai dizia que estava bem, e ele dizia assim, pai, nos últimos 6 meses eu passei por uma dificuldade muito grande, e eu estou precisando da sua ajuda, eu preciso que o senhor me dê um pouco de dinheiro, para eu resolver os meus problemas. E o pai bondosamente atendia. Passava mais 6 meses, ele voltava de novo, pedia novamente. Um segundo filho passava na casa do pai,
assim uma vez por mês. Passava lá, conversava com o pai, conversava um pouco, uns minutinhos, e depois dizia para o pai: pai, se o senhor tiver alguma coisa para o senhor me dar, lembre-se de mim. De vez em quando eu passo por aqui, quando eu passar, o senhor pode me dar, eu vou ficar muito contente se o senhor me der alguma coisa. O terceiro filho, ele ia todo dia na casa do pai. Geralmente ele ia à casa do pai depois que ele voltava do trabalho. Aí ele sentava com o pai e os filhos. Esse jovem mais velho não conhecia o pai. Por isso, ele tinha uma vida dura, rígida, sem relacionamentos. O filho pródigo vivia longe do pai. Por isso, terminou uma vida também distante de Deus e perdido em todas as coisas. Agora, eu quero mostrar o que eles fizeram para mudar. Porque são as mesmas coisas que nós precisamos fazer para mudar. E eu vou ser muito breve. O primeiro filho, o que andava pela vida sem moral, ele precisava, em primeiro lugar, tomar consciência do ambiente que ele vivia. Alguns de nós somos muito ingênuos em relação à sociedade ou ao mundo. Ou nós, vamos dizer assim, nos deixamos levar pelos nossos instintos e desejos. E a sociedade, ela manipula isso, ela usa isso para nos escravizar. E muitos de nós, ingenuamente, vamos nos entregando ao mundo, à sociedade. Nos submetemos a essas propostas dos desejos mais impuros do nosso coração e desordenados. Quem vive no ambiente do vale tudo, quem vive no ambiente individualista, quem vive nesse ambiente de consumo, nesse ambiente de prazer pelo prazer, quem vive assim, se não mudar, vai encontrar-se, em algum momento da vida, no chiqueiro. Se não se der conta que vive nesse ambiente, vai investir tudo nisto, vai colocar a sua vida totalmente nessas coisas e vai cada vez mais, como disse, entrando num processo de deterioração, de comida do porco, de guardar porcos, e desejar sair disso e não conseguir, vai se tornando escravo. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que o mundo passa e a sua concupiscência também, mas os que fazem a vontade do Pai permanece. É por isso que a palavra de Deus ensina que os filhos de Deus não devem ter amizade com o mundo. É porque esse mundo ele é sedutor, ele é escravizante, e muitos de nós, infelizmente, vamos ficando dessa forma. Esse jovem, ao perceber isso, num determinado momento, ele ficou indignado. Ao estar no chiqueiro, ele ficou indignado e disse: eu não posso viver aqui. Eu não fui feito para viver no chiqueiro. Deus não me colocou no mundo para viver comendo dessas bolotas. Deus me colocou no mundo para ter uma vida digna. E eu não aguento mais ficar nesse lugar. E eu vou me levantar daqui e vou mudar a minha vida. Eu vou voltar para o meu Pai. Você tem esses sentimentos no seu coração? Algum momento você já pensou: eu não aguento mais essa família? Em algum momento da sua vida você já pensou: eu não aguento mais esse trabalho? Em algum momento da sua vida você pensou: eu não aguento mais essa igreja? Eu tenho uma proposta para dizer para você. Você precisa mudar. Porque se você mudar, o chiqueiro vai ser transformado.
a sua vida vai ser mudada, a sua família vai ser mudada, o seu ambiente vai ser mudado. Se você se voltar para o Pai, a sua vida muda. Você vai começar a cantar, você vai começar a arrumar a sua vida, a ter saúde na sua vida. Você vai abraçar, você vai amar, você vai aprender a perdoar, porque agora você voltou-se para o Pai. Então o que eu estou dizendo é, não importa a situação em que você esteja vivendo, se você estiver com algum sentimento de que alguma coisa não está bem ao seu redor, você precisa voltar para o Pai. Essa é a primeira atitude. A segunda, para a sua vida mudar, é tomar a consciência de quem você é. Muitos de nós não temos a menor noção de que nós somos. Vivemos fora de nós mesmos, fora do centro, fora da realidade. Estamos fazendo as piores coisas do mundo e achamos que estamos bem. Estamos agredindo as pessoas e achando que somos uma maravilha. Estamos ofendendo aos outros e achando que nós tratamos bem a todo mundo. Fazemos coisas absurdas e não nos damos conta. Você precisa tomar consciência de quem você é. A Bíblia diz que ele caindo em si, e não há possibilidade de mudança na vida se você não cair em si, se você não perceber quem você é. É por isso que a palavra de Deus diz que o diabo cega o entendimento das pessoas para elas não caírem em si, para elas não perceberem que elas são pecadoras, que elas estão mortas, que elas estão no chiqueiro, que elas estão perdidas. E aí as pessoas, quando não se dão conta de quem elas são, elas vivem pelos instintos, elas vivem pelos desejos desordenados, como eu falo, ela vive das reações do corpo, ela vive das reações emocionais, das raivas, dos prazeres sem sentido, nunca se dão conta. A Bíblia diz que esse jovem caiu em si, eu pequei, eu escolhi errado. Eu não fui feito para viver nesse lugar. Deus me fez para eu viver limpo. Deus me fez para eu ser um jovem belo, saudável, cheiroso, vivendo na fartura. Eu não fui feito para viver humilhado, adoecido na alma, aprisionado pelo pecado, dominado pelos vícios. Deus me fez para eu ter uma vida digna e bela. E foi por isso que eu fui chamado à existência, para viver para a glória dele. Se você quiser mudar, e você pode, você precisa orar a Deus, voltar para o Pai e cair em si. A terceira coisa que você precisa fazer, eu já disse, é voltar para o Pai. Você precisa voltar para Ele. E é o encontro dele, Ele vai fazer uma festa. Ele vai te receber, Ele vai te abraçar, vai te beijar, vai te acolher. E a quarta coisa que você precisa fazer é aceitar a graça de Deus. Muitos de nós temos a tendência de voltar para o Pai e chegar diante do Pai apresentando as nossas credenciais, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos. Nós temos dificuldade de ir, enxergar o Pai na janela. A cena é belíssima, o Pai está debruçado no muro, aquela estrada longa, aquele menino vindo, chegando, começa a falar: Pai, pequei contra ti. O Pai nem deixa ele terminar, o sufoca com um abraço, o enche de beijos, manda buscar a melhor roupa, manda trazer o melhor que havia. Tudo começa no Pai, tudo começa com Deus. Deus não desistiu de você. Ele olha para a sua vida, não importa o que aconteceu na sua vida, Ele olha, Ele vê. A Bíblia diz que Ele, olhando o menino ainda longe, ele estava muito longe, mas o Pai já o via,
Você tem andado longe do Pai, mas Ele o vê, Ele tem enxergado, Ele tem cuidado de você, Ele tem andado com você para que você se volte para Ele. Aquele pai rompe com as etiquetas, não se importa com os vizinhos que eram fofoqueiros, e diz assim: esse filho é meu, vou abraçá-lo. Aquele menino saiu do chiqueiro, estava sujo, fedido, desodorante, shampoo, fazia muito tempo que ele não via, e não sentia mais o pai, o cheira, o abraça, porque o ama. O segundo filho, o moralista, o certinho. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o irmão. Quando nós somos pessoas que achamos que nós fazemos as coisas certas, nós começamos a nos achar melhor que os outros. Nós começamos a achar que os outros não são tão corretos quanto a gente acha que a gente é. Nós somos sempre muito rigorosos com as outras pessoas e sempre muito generosos em relação ao nosso comportamento, comparando-nos com os outros. Quando aquele filho mais velho vem, ele diz assim: teu irmão estava morto, viveu, estava perdido e foi achado. Este teu filho, é o que o texto diz. E o pai dizia: este teu irmão. Descobrir o irmão no outro é abençoador, nos muda, nos transforma. Veja como você vive na sua família. Veja como você vive no ambiente da comunidade que você participa, da igreja. Você olha para o outro e você acha que você já é melhor que o outro. Você olha para as pessoas na sua casa e você não os vê como um irmão que mereça a bondade e a graça de Deus. Você acha que é você que merece e o outro não. Você precisa ver no outro seu irmão, para que a vida comece a mudar lá no seu trabalho, onde você estiver. Em segundo lugar, para você que vive nesse padrão moralista, você precisa descobrir o amor do Pai. O Pai diz: meu filho, tudo que está aqui é seu. Muito mais do que isso, eu estou sempre contigo, meu filho. O que é isso? Quando você começa a ver Deus e entender que Deus está sempre contigo, a sua vida muda. As pessoas te ofendem e você sabe que Deus está com você. Ela já deixou de te ofender. Quando alguém te ofende e você crê que Deus está em você, ele está atingindo a Deus. Você é habitado por Deus. Você é habitado pelo Senhor. Quando alguém te agride, te ofende, te humilha, você é habitado por Deus e você sabe que, sendo habitado por Deus, aquilo não vai alcançar a sua vida, porque a palavra de Deus diz que Ele é nosso escudo, fortaleza presente. Quantas vezes na minha vida as pessoas tentavam me humilhar e eu dizia: não, essa palavra e essa ação não vai entrar no meu coração, porque eu sou habitado pela pessoa de Jesus. E por último, você precisa descobrir a herança. Meu filho, tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Você não precisa viver dessa forma. Aquele menino era um mendigo, sentado no tesouro. O pai o chama e diz: filho, entra. O teu irmão foi salvo, estava perdido e foi achado. Entra, senta aqui, ó, nesse sofá. Senta aqui, eu vou trazer uma aguinha para você. Daqui a pouco eu vou trazer um vinho, vou trazer um churrasco. Você é meu filho como ele é. Eu sempre estive com você, filho, vem. Vamos conviver. E você vai ver que é possível
a gente ter uma vida linda e bela. Você pode mudar, se você tomar algumas dessas atitudes. E eu quero encerrar contando para você uma pequena história de um homem que mudou. Alguns de nós achamos que quando a gente tem uma certa idade não dá mais para mudar. E é impressionante que muitos jovens têm essa mentalidade. Não são só os idosos. Larry Ward era um missionário americano. Viveu a vida toda na Etiópia, tentando atender as necessidades das pessoas. Pastorzão, fundou igrejas, reuniu aquele povo da Etiópia, levava comida, arrumava comida nos Estados Unidos e ia para lá, levava. Aos 80 anos ele voltou para os Estados Unidos. Os filhos foram lá e pediram para ele voltar. Falou: pai, o senhor precisa voltar para os Estados Unidos, porque o senhor já tem idade, o senhor não pode mais continuar. Volte para os Estados Unidos. O pai voltou. Depois que ele chegou, 3 meses depois, colocaram ele num internato, num asilo. E ele ficava lá incomodado. E todos os dias agora ele lia a Bíblia, orava e buscava Deus. E Deus começou a falar com ele, falar: não, você pode mudar. Você pode ainda ser bênção na vida das pessoas. E ele então, depois de 3 anos, aos 83 anos, ele resolveu sair do asilo. Os filhos ficaram bravos com ele. Um dos filhos dele o abandonou, falou: eu não vou mais falar com o senhor. Falou: não, Deus vai me usar. Aos 83 anos ele saiu. E ele começou a ir nas igrejas americanas e pedir ajuda. Um bilionário americano resolveu dar para ele um navio. Deu um navio para ele, ele nem sabia o que fazer com o navio. E ele foi nas igrejas e começou a pedir que se houvesse em algum lugar um piloto aposentado, que ele queria ajuda. E um piloto resolveu ajudá-lo. E ele começou então a ir nas igrejas e pedir, o navio ficou num lugar e ele começou a pedir ajuda para manter aquele navio. E foi enchendo aquele navio de comida. E ele fundou uma ONG, a 3ª maior ONG do mundo para atender os famintos depois dos 83 anos. Larry Ward mudou a sua vida, mudou a sua família, mudou uma nação. E a Etiópia começou a ser atendida como nunca ela havia sido atendida, porque aquele homem resolveu tomar uma atitude. Esta igreja pode mudar, se você voltar para o Pai. Sua família pode mudar, se você voltar para o Pai. A sua casa pode mudar, se você voltar para o Pai. O seu local de trabalho pode mudar, se você voltar para o Pai. Eu quero te desafiar para que você volte para o Pai. Ele está ansioso para te acolher e te abraçar e dizer: vem, filho, porque você estava perdido e foi encontrado. Nós vamos cantar uma música. Enquanto cantamos, eu vou te pedir para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Não olhe aqui para frente agora. Pense o que você precisa mudar. Quem sabe você está se envolvendo com essa sociedade com tanta afoiteza, amando, fazendo loucuras para ficar rico, ou para ter um prazer momentâneo. Quem sabe você
está se achando melhor do que os outros, achando que você é certo, achando que você não precisa de Deus para resolver a sua vida. Quem sabe você está desanimado, achando que a sua casa não muda porque os outros não mudam. Tira isso do seu coração hoje e comece a mudar e dizer: sim, eu quero voltar para o Pai. Não há encontro mais lindo do que este.